Fala pessoal, bem-vindos a mais um GeoCast, um bate-papo de forma descontraída sobre geociências e as suas mais diversas vertentes. O tema de hoje é sobre oportunidades no mercado de carbono. E para esse tema, para engrossar nosso caldo aqui e trazer um bate-papo bacana, está comigo aqui junto nossa engenheira ambiental e coordenadora de meio ambiente, Caroline. Bom dia, Carol, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Davidson. E o Vinícius, que eu vou apresentar aqui, vou até colar aqui o currículo do homem, que é extenso, tá? O Vinícius é engenheiro ambiental, consultor ambiental também, é presidente da APEA-RN e conselheiro do CREA-RN na Câmara Especializada de Engenharia Civil. Bom, bem-vindo, Vinícius. Como eu disse, aqui é um bate-papo. A nossa intenção aqui é realmente popularizar conhecimento técnico de forma descontraída, trazer à tona temas atuais, importantes, relevantes, não só para nós profissionais, como para empreendedores, estudantes e a população no geral. Então, esse tema que a gente escolheu aqui de oportunidades, né, no mercado de carbono é um tema que tá bem atual, eu acho bastante importante para a gente discutir, conversar e vamos juntos aprender um pouco mais sobre isso aqui. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, para começar, acho que uma pergunta bem assim, não básica, né, mas que vai ser interessante para estruturar toda a nossa conversa, é o que é, de fato, o mercado de carbono, né, e qual sua relevância no cenário ambiental. Bom, eu vou colocar de uma forma um pouco mais ampla o que é o mercado de carbono, para as pessoas entenderem por que gerou ou tem a ideia de crédito de carbono, né? Hoje, tudo que nós fazemos no mundo, ou qualquer tipo de atividade, até mesmo aquela mais simples, que é caminhar, andar de carro e tudo mais, você tem algum tipo de impacto. E esse impacto, ele impacta na cadeia de carbono do planeta. E aí, tudo isso são acúmulos negativos aí. E a ideia de gerar crédito de carbono é gerar negócios que, ao invés de gerar quantitativo negativo, ele passa a colocar retenção de carbono no ambiente através de medidas ou então ações que visam diminuir essa pegada de carbono, que seria a pegada das empresas, né? E o crédito de carbono, ele é oriundo, vamos supor, de uma preservação ambiental de alguma área, de medidas que são feitas dentro das empresas que podem gerar offset, certo? Então, são várias coisas que dentro do mercado você vai diminuindo essa pegada de poluição ou essa pegada de impacto negativo nossa e das empresas no mundo, né? E hoje o Brasil ele se tornou um grande potencial de geração de crédito de carbono porque nós temos muitas florestas e também nós temos vários outros mercados. Aí mais para frente eu vou falar dos 3 principais créditos que nós poderíamos trabalhar, além de alguns outros que é tipo o I-REC, que é o crédito de carbono direcionado para a geração de energia, né, que é a partir de fontes renováveis, que é muito bom do ponto de vista de geração, no entanto, ele não é tão bom do ponto de vista de remuneração. Então nós vamos focar naquele crédito que é mais... ou melhor, economicamente mais bem aceito ou mais bem remunerado, né? E que é o que é mais importante e é o que o mundo mais está observando hoje dentro do Brasil. Então, nesse sentido, Vinícius, os principais setores que trabalham, né, com essa comercialização, com essa temática, né, do crédito de carbono, você citaria quais os principais? Desculpa, repete a pergunta só para que eu perdi aqui o... Dentro do mercado de carbono, quais os principais setores, né, de mercado que você acha que está ali mais dentro desse mercado? A área rural, energias... Vamos lá. Na realidade, não seriam as atividades. Primeiro porque o Brasil ainda não tem a regulamentação da pegada de carbono da operação das empresas, certo? E o que pode-se gerar hoje o maior quantitativo de crédito de carbono no Brasil, que é a demanda pronta que nós temos, é a preservação ambiental de áreas que ainda estão intocáveis, né? E que não fazem parte da reserva legal e nem fazem parte das APPs. Que, no entanto, ao contrário do que todo mundo pensa, essas áreas também de APP e reserva legal, elas geram um quantitativo de retenção de carbono. Porque no cálculo que a gente faz sobre essas áreas que a gente está visando diminuir, ou melhor, preservar para manter a biodiversidade dela,
você também tem o risco de desmatamento de APP e reserva legal. E aí você não ganha pelo que você preserva, você ganha pelo que você evita de desmatamento. Esse é o crédito que a gente chama de RED+, né? Que é redução de emissões de carbono, redução de desmatamento, né? Que é o crédito mais famoso e é o que mais está em voga hoje, né? Só que o Brasil ele tem algumas dificuldades, principalmente fundiárias, né? A gente viveu agora esse greenwash, né? Que foi o pessoal esquentando o documento de propriedades para poder certificar, para poder colocar no mercado. Então, isso deu uma queimada no mercado brasileiro. Hoje, se a gente for pegar o quantitativo já de créditos gerados, ou então de propriedades certificadas, se eu não estiver enganado, não passa de 25 projetos no Brasil inteiro. Desculpa lhe cortar. Certificação em relação A retenção de carbono sobre preservação, sobre o crédito do tipo RED+. Depois nós vamos falar de mais outros 2 créditos que provavelmente são os créditos do futuro. Vou aproveitar o gancho aí e, como eu disse, eu estou aprendendo essa área, é uma coisa bem nova para mim. Você falou aí sobre APP e área de reserva legal. Então, essas áreas, elas não entram na certificação. Na realidade, elas entram, ao contrário do que as pessoas pensam, Sim, que sim. elas não têm valor monetário para a preservação ou para a certificação do crédito. Como é que funciona? Eu vou colocar uma métrica aqui de regra de 3, Show. mas no cálculo não significa que é dessa forma, certo? O que acontece? Quando eu certifico, eu vou citar um exemplo, né? Hoje nós temos lá uma propriedade que na realidade, um aglomerado de propriedades que dão mais ou menos 300 mil hectares, certo? Eles vão gerar aproximadamente 22 milhões... desculpa, eu perdi eu não lembro mais exatamente em créditos. Mas eu sei que quase 10% desses créditos são oriundos de reserva legal e APP. Porque o que acontece? A gente não é remunerado pela área preservada. A gente é remunerado pelo fato da gente evitar o uso dessa área, certo? Para ter um exemplo claro de como funciona, quando eu entro com um processo de certificação de crédito de carbono, eu tenho que provar para a certificadora que aquela área tem um projeto de negócio lá dentro, porque assim ela consegue o certificado e assim ela vale um pouco mais que uma área comum no mercado. Vamos considerar o seguinte, eu tenho 300 mil hectares. Desses 300 mil hectares, quanto eu tenho de autorização de supressão vegetal dentro dele? Certo? Ou seja, o valor da área é o seguinte, eu abri mão de outra atividade que normalmente desmataria aquela propriedade para eu ficar gerando retenção de carbono por um determinado período. E aí a gente ganha por esse processo de evitar esse desmatamento. E não propriamente só pela preservação ou só porque a área é bonita do ponto de vista do sentido do ecossistema de funcionamento ali na localidade. Entendeu? E aí, entrando em outro detalhe, aí você começa a criar critérios que podem valorizar esse crédito, né? Vamos supor, eu fiz a primeira certificação, que é a certificação básica da Verra, que é o VCS, certo? Verify Carbon, agora eu não lembro também, é porque é uma sigla em inglês, certo? Quando eu entro com essa metodologia, eu tenho um valor de crédito de carbono no mercado de tonelada, certo? Só que aí eu começo a colocar agregados, que aí eu coloco uma outra metodologia, que é o CCB, que é Clima, Comunidade e Biodiversidade. Quando eu entro com o CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade, eu começo a fazer estudos semestrais para saber se eu estou tendo uma melhora na relação do microclima ali regional, se a área está contribuindo para essa melhora do ambiente mundial, do ponto de vista ambiental, certo? Esse é um ponto. Comunidade é se o nosso projeto ele está gerando algum benefício para as comunidades ao entorno. Porque o que acontece? Normalmente as áreas para crédito de carbono, para elas começarem a se tornar interessantes, é necessário que você comece a certificar a partir de 4 mil hectares, certo? E dentro de 4 mil hectares, a depender da localidade do Brasil, você encontra às vezes vilas, você encontra às vezes comunidades que vivem dentro dessas propriedades. E aí você faz um levantamento
socioeconômico para saber a situação dessa comunidade e o que pode se melhorar. E aí o certificador, que seria nós, ou então a empresa que certifica, ele começa a fazer investimentos dentro da propriedade para que aconteça essa melhora de vida. Eu vou citar um exemplo real que acontece e já aconteceu lá com a empresa que é parceira nossa. Eles têm um projeto no Acre que existe uma comunidade muito remota e anteriormente a gente ainda não tinha Starlink e eles propuseram fazer 70 quilômetros de cabo de fibra ótica para melhorar a condição de vida das pessoas para que eles tenham acesso à informação. Então instalaram os painéis solares, colocaram o cabo de fibra ótica e aquela comunidade passou a ter internet nas escolas lá dentro da mata. Uhum. Esse é um ponto. Outro ponto, eles descobriram que a escola tinha recurso para comprar merenda escolar. No entanto, não tinha merendeira. Não tinha quem fizesse o lanche das crianças. Então, a certificadora contratou uma pessoa exclusivamente para cuidar da cozinha da escola para melhorar a condição de estudo das crianças. E aí, esses critérios são critérios que compõem a melhora do valor do crédito, né? E aí, a biodiversidade é o seguinte, de 6 em 6 meses fazem campanhas com biólogos, engenheiros florestais dentro da área e verifica se a área está tendo algum ganho da biodiversidade. E se nesse monitoramento aparecer alguma espécie em risco de extinção, o seu crédito de carbono passa a valer mais. Porque o que você está preservando e evitando o desmatamento está contribuindo substancialmente para a melhora do ambiente global, do ponto de vista, inclusive, da preservação da fauna. Então, aí você começa a criar valor para esse projeto. Para você ter ideia, vamos supor, um crédito de carbono seco, vou colocar valores aqui, não que exatamente hoje estejam esses valores, né? Mas um crédito de carbono no mercado voluntário, no Brasil, eu já ouvi proposta de R$4 a tonelada, certo? Um créditozinho seco, um certificadozinho simples, que muitas vezes, às vezes, não consegue nem ser validado, né? Aí você parte para um certificado Verra, mais um certificado seco, só o VCS, certo? Só a metodologia inicial. Se fala assim, $5, aí a tonelada de crédito de carbono, né? Quando você começa com um CCB, a gente já começa conversando em $15 o mesmo crédito. Tem mais valor, né? Mais valor. E essa certificação, esse nível de certificação, Vinícius, quais são as agências certificadoras, né? E qual o grau de dificuldade dessas certificações? Porque você vai falando, né? Aumenta o nível de certificação, aumenta o valor econômico do crédito, né? Então, provavelmente, a certificação é bem mais exigente. Hoje, assim, no mundo, a certificadora que tem mais notoriedade e a que fornece mais certificados para o mercado mundial é a Verra, certo? Porque ela é mais conhecida, ela foi o princípio de tudo, ela criou uma metodologia inicial de como fazer isso, então ela criou todo um ecossistema de operação favorável para que aconteça isso de uma forma que tenha auditoria e que essa auditoria seja minimamente exigente, né? Diferente de outras certificadoras, que pode acontecer o seguinte, às vezes você contrata uma certificadora que diz que considera que coloca a tua reserva legal quantificando muito bem o crédito, coloca a tua APP quantificando muito bem o crédito. No entanto, quando você leva esse certificado a mercado, ele não passa numa auditoria. E aí, em teoria, você não tem valor algum a agregar. Eu conheço gente no mercado que tem quantitativo de 2 milhões de crédito de carbono, toneladas. No entanto, não consegue comercializar nem no mercado voluntário a R$4, porque não é auditável. Entendi. Entendeu? A metodologia deixa a desejar. Então, hoje, se for pensar em crédito de carbono, o ideal é que escolha uma certificadora que tenha reconhecimento mundial, né? É engraçado que eu acho que a gente vê que acontecem as mudanças, né, no meio ambiente como um todo, no mundo como um todo, energias renováveis. Agora a gente está tratando aqui sobre o mercado de carbono, diante da situação que a gente vê de mudanças mesmo no mundo como um todo, principalmente quando se trata das questões climáticas. E eu acho importante a gente colocar aqui o papel dos profissionais, nós como engenheiros, né?
tanto qualquer engenheiro, geocientistas, em trazer essas soluções para a sociedade, né? E aí eu queria até ver com você, Vinícius, as principais oportunidades para esses profissionais dentro desse mercado de carbono. Vamos falar do sistema num todo, né? Vamos falar CREA, CONFEA. É assim, na realidade, esse mercado ele dá oportunidade para vários profissionais, incluindo profissionais que estão fora do sistema CREA-CONFEA, certo? O engenheiro ambiental, ele parte para um papel preponderante aí no processo, porque geralmente ele tem aquela visão mais macro do processo, do ponto de vista de mercado, certo? Do ponto de vista de certificação e do ponto de vista técnico, certo? Então, o engenheiro ambiental seria, em teoria, o coordenador do projeto, certo? Ele poderia até ser a pessoa que estivesse envolvida diretamente no processo de inventário florestal. No entanto, ele não poderia assinar o inventário florestal. Ele teria que ter uma equipe multidisciplinar, que aí seria um engenheiro florestal, que faria esse inventário. E aí, para a parte de fauna, aí entraria o biólogo, ou então qualquer profissão correlata, né? Hoje nós temos ecólogo, temos outras profissões aí que são muito parecidas com a atuação do biólogo também. Então, assim, é uma equipe bastante robusta, né? E aí entraria também a parte dos geógrafos e geólogos também, né? Porque o que acontece? Nessas caracterizações envolve o meio socioeconômico, quando a gente fala de CCB, e envolve também o meio físico. Porque relevo também é preponderante para desenvolvimento de atividades, né? A exemplo do Rio Grande do Norte, a gente escolhe os morros, as serras e as partes mais altas do estado para instalar eólica, entendeu? Sim. Então, qual que é a possibilidade de risco das serras? É muito maior do que, às vezes, numa planície baixa. Então, tem todos esses detalhes aí. Então, tudo isso é relevante durante o processo de certificação. E aí, seria essa equipe multidisciplinar completa aí. Engloba uma variedade, né, de profissionais. Importante isso. Muito bacana saber, entender, né, o processo em si e essa multidisciplinaridade, né, que precisa para os estudos. Na prática, Vinícius, aqui no RN, tem alguma certificada já, um empreendimento certificado ou que está em fase de certificação? É assim, nós temos um projeto aqui no Rio Grande do Norte, ele não é nosso, certo? É um projeto fabuloso. Inclusive, a gente está conversando com essa empresa e que ele encaixa em outro modelo de crédito, que não é o RED+, que é a preservação. É o RR, né? O RR, ARR, ele é a certificação de crédito de carbono oriunda do reflorestamento. Então, ela se paga muito mais do que a normalidade, né? Eu tava falando de RED+, aí em torno de $15 aí, né? Para baixo ou para cima. O ARR, a depender do tipo de certificação, chega a se pagar $60 pelo mesmo crédito de carbono, certo? Mas para que você consiga certificar um ARR, você já tem que, no seu início, antes de você reflorestar, você já entrar com um pedido dessa certificação, certo? E já começar a mapear essa certificação, porque aí você consegue certificar. E aí, nesse processo, você vai comprovando. E nesse projeto do Estado do Rio Grande do Norte, que ainda não está assinado, né? Eles ainda têm um fator que é muito relevante, que pode valorizar muito o processo deles, que eles fazem a parte do CCB, da parte da comunidade. Eles têm um projeto de recuperação das abelhas jandaíra. E então, todo lugar que ele encontra abelha em risco de morte ou em risco de algum processo que pode matar aquela colmeia, eles fazem aquela operação e transportam para as áreas que eles já reflorestaram. Então, assim, eles já têm área reflorestada, que essa eu não conseguiria colocar dentro do ARR, mas conseguiria colocar dentro do RED+. E, no entanto, eles vão plantar mais um outro quantitativo de ARR. E o ARR, ele tem um fator também que é muito relevante em relação ao RED+. O ARR eu consigo certificar a partir de 600 hectares. Diferente do RED+, que a gente começa a conversar a partir de 4.000 hectares. E assim, a depender do projeto, 200 hectares eu consigo já certificar.
Porque ele cria muito mais valor. Primeiro que você tem uma remuneração do ponto de vista de recuperação da área, porque normalmente as empresas que fazem essa recuperação de área já estão fazendo para pagar um passivo ambiental de uma empresa eólica, de uma empresa solar, ou de qualquer outra empresa que atua no mercado em qualquer outro ramo. Então a pessoa está plantando a floresta para compensar uma supressão, e aí ele já pode também, inclusive, colocar para a certificação do ARR, com um detalhe. O que acontece? No processo de supressão vegetal, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, você, em teoria, é obrigado a cuidar do seu reflorestamento apenas 3 anos. E daqui 3 ou 4 anos, você já pode entrar com um processo de desmatamento. Ou seja, você florestou e pode desmatar daqui 4 anos. Então, você tem uma floresta nova que consegue captar muito mais carbono, certo? Que tem risco de desmatamento. Então, vamos considerar o seguinte: você ganhou dinheiro para você reflorestar, você vendeu esse reflorestamento, né, para uma empresa, e você provavelmente iria desmatar para fazer lenha, para fazer carvão, ou para direcionar para algum outro tipo de atividade madeireira. E em vez de você fazer isso, você assina um contrato de ARR por 40 anos de remuneração sobre aquilo que você plantou. Então, você pega uma atividade e torna ela muito mais lucrativa e faz a sua contribuição ambiental com o planeta. Muito bom. Muito bacana. Eu acho que esse ponto aí do mercado de carbono foi muita informação, informação relevante, inclusive, que inclusive dá uma virada de chave, às vezes, no que a pessoa quer fazer numa área que, por exemplo, poderia ser usada para um carvão, para lenha, e a pessoa aproveitar essa área para outra coisa, né? Isso. Inclusive, eu até vou citar um exemplo aqui, eu vou falar aqui, né, para a Silvana, né, que é presidente da ANE, que é a Associação Norte-Rio-Grandense dos Engenheiros Agrônomos. Eles têm um projeto que foi criado pela Petrobras e eles são os executores desse projeto, né? Eles já recuperaram, eu acho, mais de 200 hectares de APP, né? E aí, na nossa conversa, eu falei, Silvana, se você continua ainda recuperando APP, por que a gente não faz ARR? Porque o que acontece? Aí a gente passa a remunerar aquele cara, ou melhor, aquele pequeno produtor que deveria preservar a APP dele, a reserva legal dele, que ele usa às vezes para plantar na vazante, qualquer outra coisa assim, e remunerar ele sobre a preservação. Porque o ARR você pode colocar, se você pegar uma APP antropizada e você criar e montar um projeto de recuperação da sua APP, você consegue colocar ele dentro de um projeto de ARR. Então tem todas essas questões aí, entendeu? O ARR, ele é muito diverso. O ARR, ele resolve uma série de problemas dentro do processo ambiental ali e também atende os requisitos da remuneração através do carbono. Eu acho que ele é bem mais prático dentro de situações que acontecem mais no dia a dia, né? Principalmente do Rio Grande do Norte. Exatamente. Em áreas que já estão mais antropizadas e tudo. Acho ele bem mais prático. Mas eu queria só falar de um outro crédito aqui bem rapidinho, que esse ainda não é bom, mas talvez vai se tornar um dos melhores mercados hoje de crédito de carbono para o Brasil, que é o ALM. Que eu vou fazer um comparativo em português, que não é exatamente a sigla traduzida, certo? Mas seria uma agricultura de baixo carbono. E o Brasil, ele tem vocação agrícola. Então, hoje a gente não tem fazendas certificando, porque nós não temos exemplos claros ainda desse offset das fazendas, mas o ALM pode se tornar um dos principais créditos aí num lapso aí de 15 anos aí. Então é um outro mercado que pode ser focado ou mirado por engenheiros ambientais, engenheiros florestais, porque é um mercado muito promissor, principalmente nas regiões agrícolas do país, entendeu? E eu acredito que o Rio Grande do Norte também vai virar região agrícola, porque esses dias atrás eu vi um teste na região de Aldo Rodrigues, o pessoal plantando soja. Bacana. Então assim, a gente tem vocação para isso. Exatamente. Bom, show de bola. O assunto aqui super rendeu, né? E a gente viu que tem pano para manga aí para conversar 2, 3 horas de muita informação, muito conhecimento. Espero que a gente tenha, nesse tema, tá? Não encerrando,
A gente vai aproveitar o Vinícius aqui também para falar um pouquinho sobre a APEA. Ele é presidente da APEA, então é importante também para quem está assistindo, para entender como funciona. A princípio, eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona a APEA, quais são os benefícios para quem é associado, o que traz de positivo para o mercado ambiental em si. Bom, a APEA, né, a Associação dos Profissionais da Engenharia Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, né? Inicialmente a gente criou ela há aproximadamente 6 anos, né? Para a gente ganhar espaço dentro do sistema CREA-CONFEA, né? Porque a engenharia ambiental hoje ela é protagonista no Brasil e no mundo e segundo os estudos, pode se tornar a principal engenharia, certo? E a gente tinha pouca representatividade dentro do Estado em relação ao sistema CREA-CONFEA, certo? E na criação dela nós tivemos um apoio bastante forte da anterior presidente do CREA, que é Ana Dalgisa, que hoje ela é conselheira federal pelo sistema CONFEA, né? CREA-CONFEA. E inicialmente a gente ainda não tinha uma visão do que poderia ser a APEA, né? A gente foi focado num objetivo e aí, com a experiência e no decorrer dos anos, nós começamos a descobrir o potencial da existência de uma associação. E qual a importância relevante que ela exerce no mercado de atuação, não só para a engenharia ambiental. Porque hoje a APEA, ela está focada na formação dos profissionais da engenharia ambiental. Hoje nós temos muitos engenheiros ambientais que saem das universidades como bons estudantes. No entanto, ainda não são bons profissionais. E aí nós estamos focando, na realidade, na formação de pessoas com prática. A gente pega profissionais associados da APEA sobre determinados assuntos e coloca para dar cursos dentro da associação para os associados e não associados que queiram participar, né? Para a gente melhorar a experiência do profissional dentro do mercado e também melhor atendimento dos clientes deles, né? Esse é um ponto, né? Outro ponto, a associação ela exerce um papel, inclusive, de utilidade pública dentro do município e dentro do estado, né? Atualmente a APEA conquistou uma cadeira dentro do comitê da Bacia do Rio Potengi. Inclusive hoje está tendo reunião lá em São Paulo do Potengi, os meninos até me ligaram um pouco antes do podcast para falar como é que estava lá. Então assim, a APEA ela já está começando a atuar numa amplitude maior. Aí um outro detalhe, tudo isso que foi feito de trabalho e todo esse objetivo de formação melhor do profissional dentro do mercado, a gente acaba também participando de dos editais do CREA-CONFEA, que é onde nós conseguimos patrocínios, que é uma forma da gente pegar o recurso do sistema, certo? E reverter em atividades diretamente para os profissionais. Porque a gente ouve, muitas vezes, né? O que o CREA faz por nós? O que a multa faz por nós, entendeu? Não que eu esteja falando que o CREA não faça, mas às vezes o CREA vem fazendo a atividade fim dele, que é fiscalização, no entanto, às vezes não é percebida por muitos profissionais. E aí a associação também tem esse papel de pegar esse recurso do sistema e levar para os profissionais conhecimento. E a APEA tem exercido esse papel. Aí eu vou deixar outra deixa aqui também. Esse primeiro semestre a gente está planejando um evento de licenciamento ambiental para mineração, né? Talvez trazer gente de fora, ou talvez pegar profissionais bons daqui, né? Para dar curso sobre mineração, ou melhor, para dar palestra sobre mineração, mostrar o mercado de mineração. Mas esse evento, ele não tem a propositura basicamente só da formação do profissional. Ele também tem a propositura de mostrar para o mercado norte-riograndense que nós temos profissionais qualificados e que nós também buscamos essa qualificação através da associação. Então, a associação ela vai se completando de uma forma ou de outra, com utilidade pública, com formação de profissional, com representatividade dentro do sistema CREA-CONFEA, com voz ativa em várias coisas, entendeu? Outra coisa legal, a APEA deu aos profissionais da engenharia ambiental, recentemente, ela colocou os profissionais na vitrine a ponto de
a gente começar a ser convidado a participar de conselhos que regem as questões dentro do município e tudo mais, entendeu? A APE não tem cadeira no CONEMA ainda, mas essa pode ser um futuro, uma futura propositura da APE, entendeu? No entanto, o fato da gente estar dentro do CREA com representatividade, a gente tem acesso a conselheiros do CONEMA. Então, assim, são várias coisas que convergem e começam a trazer informações e possibilidades da gente atuar e melhorar o mercado de atuação no todo da questão de licenciamento, e não necessariamente só para o engenheiro ambiental, né? Aí entra o geólogo, o geógrafo, o engenheiro de Minas, entra engenheiro ambiental, florestal, engenheiro civil. Geógrafo, biólogo, aí o Todo moleque, mundo, né, é, todo mundo é beneficiado. Exatamente, entendeu? E assim, e a ANEA, agora eu vou falar da ANEA, né? Eu gosto muito da ANEA, né? Que é a Associação Norte Rio Grandense dos Engenheiros Agrônomos, né? A ANEA é bastante atuante e a APE está seguindo um caminho também bastante atuante. Talvez hoje, se a gente não for a que mais atua, mas é uma das que mais atua hoje no mercado dos profissionais do estado do Rio Grande do Norte. A gente percebe que muitos profissionais, às vezes, saem da faculdade e não veem a importância da associação, ou não sabem como entrar, ingressar, né? Se associar. E aqui você mostrou vários exemplos da valorização profissional que a associação traz, seja para o engenheiro ambiental, para agrônomo, geólogo, a importância das associações profissionais como um todo, né? Isso. E eu acho que é muito importante até você comentar para mostrar para os recém-formados e até para quem já está no mercado e não se associa, a estar junto ali das associações que são porta-vozes, né, dos profissionais, Sim. se colocam dentro de órgãos ambientais, de cadeiras como um todo e nos representam, né, de uma forma geral. Isso. Vamos lá. É assim, o profissional eu nem preciso chamar para a associação, né? Porque a associação já está aberta para o profissional, né? E aí, ao contrário que todo mundo pensa, quando não conhece a associação ainda, a nossa associação, ela admite estudantes, certo? Só ele não tem direito a voto porque existe um critério dentro do sistema CREA-CONFEA que só pode exercer função de voto para uma associação registrada dentro do sistema aquele profissional que está registrado no sistema. Né? Porque nós, no entanto, é assim. Nós, quando formamos, não significa que o fato de nós termos o bacharelado, nós podemos atuar. Então, nós precisamos nos registrar para atuar. Esse é um fator muito importante. E a APE pode ser esse caminho, porque a APE também tem uma ligação bastante forte com o CREA Júnior, que é a porta aberta do CREA para os estudantes. Que, inclusive, eu tenho que reforçar que hoje o CREA Júnior, ele tem, na sua maior formação, né, a maioria das pessoas da diretoria, presidência, são engenheiros ambientais, estudantes de engenharia ambiental. Então, assim, a engenharia ambiental é muito bem representada, ela tem acesso dentro do sistema CREA-CONFEA e os engenheiros ambientais participam ativamente de todo o processo. Então, assim, estudante também pode nos procurar, pode se associar, porque isso vai fortalecer a APE num todo. O estudante um dia vai se tornar profissional e a APE pode ser o canal, inclusive, para ele já começar a se preparar para esse mercado. Exatamente. Acho que trouxemos 2 temas muito bons nesse Muito bom. podcast, Nosso né? tema, nosso horário ali já foi, mas a conversa rende, né? Exatamente. Eu acho muito bacana e lhe parabenizo, Vinícius, por essa questão da APE, né, de tocar isso. Isso é de extrema importância para estudantes, para o setor de engenharia ambiental, mas não só para ele, né? Para todos nós relacionados às geociências como um todo. Você vê aí, você citou alguns projetos, né, que o profissional ele não trabalha sozinho. A importância da multidisciplinaridade, das parcerias e de estar perto de pessoas boas e isso não tira seu espaço, pelo contrário, né? Aumenta sua visibilidade, aumenta seu network, aumenta as parcerias boas e isso é muito importante. Então, o papel que você desempenha na APE de visibilidade, de treinamento, a gente mesmo sente, eu falar por mim, sente um pouco quando você sai da academia, e eu acho que isso é normal. Você sai da faculdade meio cru, e agora, para onde é que eu vou, né? E tem assuntos que você não viu nada na academia, que às vezes é muito prático, né? Que você precisa para poder
estar no mercado de trabalho. É isso aí. Então, assim, parabenizar pelo tema, né? Oportunidades no mercado de carbono. É uma vertente, assim, que eu acho que há 10, 15 anos atrás não tinha essa visão de que a preservação pode ser lucrativa, né? É. Pode ser econômica. Inclusive, você falando assim, teve um evento que nós fizemos, né? Que o slogan era assim, como ganhar dinheiro preservando. Boa, muito bom. E é bacana essa visão, né? Que você vê que ao longo do tempo vai mudando. Não que nós sejamos velhos, mas que a gente vê essa visão mudando, né? Ao tempo de que antigamente tinha muito isso de que para ganhar dinheiro você tem que destruir de certa forma, né? Regularizado, mas hoje tem essa outra vertente, essa outra visão de que a preservação pode ser lucrativa, né? Isso. Então, muito obrigado, Vinícius. Encerrando aqui, nosso horário já deu faz um tempinho, mas um tema muito bacana, muito bom de conversar. Aprendemos juntos aqui, eu pelo menos falo por mim, Foi acho mesmo. que Carol também. Então, agradecer inicialmente a Carol por mais uma vez a parceria aqui. O projeto não vai parar, a Geocast não acabou, estamos voltando com tudo. E a intenção realmente é essa, é popularizar conhecimento técnico, é trazer informação de uma forma com que todo mundo, que agregue valor, né, para todo mundo, estudantes, profissionais, recém-formados, os próprios empreendedores que às vezes não têm noção, né, dos temas que a gente traz aqui. E a intenção realmente é essa, tá? Então, obrigado, Carol, mais uma vez. Deu seu... Missão cumprida hoje. Mais Foi dado um assunto e foi cumprido com excelência. Show de bola. Eu que agradeço o convite, né? Fico feliz. E se surgirem outros, né, sobre outros temas, né? Porque a gente acaba atuando um pouquinho em cada Isso, coisa, entendeu? isso. A gente está à disposição. Isso. Vai ser muito, frisando mais uma vez, o evento aí que a APEA vai fazer, né, em relação a licenciamento para mineração. Isso vai ser muito bacana. Estaremos lá, viu? Dando apoio e aprendendo também. E muito obrigado, Vinícius, pela participação. Obrigado, galera. Espero que tenha sido um bate-papo descontraído e informativo, né? E até breve. Esperamos vocês nos próximos episódios. É isso aí. Valeu, gente.